Olá, minha cheia de luz, seja bem-vinda a esse vídeo, que eu ainda não sei o título que eu vou colocar, porque eu tô muito em dúvida, mas esses dias de ontem pra cá eu tenho ouvido muito essa música, que é uma música chamada Se Dê Mais Uma Chance, do Ministério Zoe. Ele fala de ser forte, de ser corajoso, e de a gente entender que Deus colocou em nós o Espírito, que Ele colocou o seu Espírito em nós para que a gente seja forte e corajoso, que a gente vá em busca de ser e fazer aquilo que Ele tem para nós como um propósito. E eu trouxe essa mensagem para falar sobre ser forte e corajosa, porque também eu estive conversando com uma amiga minha sobre isso e a gente brinca de que a gente está cada vez mais forte e corajosa. Porque a gente tem muitos sonhos e todo mundo tem sonhos e planos para fazer, coisas que a gente quer alcançar, mas que às vezes a gente se coloca em situações de incapacidade, de medo. A gente tem medo de buscar aquilo que a gente quer. Eu também li esses dias uma palavra nos meus devocionais, que é a palavra do sal, de ser sal e luz no mundo. E eu achei muito interessante porque a gente não tem ideia do que a gente veio fazer no mundo às vezes. A gente se perde da nossa real função aqui, que é realmente ser sal e luz no mundo. E a palavra diz assim, eu até separei aqui, ela diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui que eu entendi é que a gente veio para ser sal, para dar sabor, para trazer algo de positivo para o mundo. Que você, às vezes, os nossos sonhos eles são para contribuir para o mundo de alguma forma, mas a gente deixa de ir atrás do que a gente quer por medo do que as pessoas vão falar, por medo do que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Mas às vezes, quando a gente se coloca nessa situação, a gente perde o nosso sabor. E o sal que se torna insípido, ele não restaura mais o sabor. E ele não presta para nada. Porque o sal sem sabor, ele vai, ele não vai cumprir com a função dele. Essa mensagem que eu venho trazer para te trazer, para você que você se sinta forte e corajosa para ir atrás do que você quer. Nós estamos finalizando o ano e muitas pessoas se colocam reflexivas sobre o que fez, sobre o que não fez. E eu acho que nós somos já vitoriosos por estarmos aqui depois de uma pandemia, depois de tudo isso que aconteceu. Eu lembro que na pandemia eu senti um medo, só um dia assim, um medo de morrer, porque eu estava sentindo muita falta de ar. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou morrer? E foi o único dia que eu sucumbi ao medo mesmo de morrer na pandemia. E é engraçado que de lá para cá já se passaram 2 anos e às vezes a gente esquece a batalha que a gente enfrentou, nós que ainda estamos aqui nesse mundo. Por que não usar desse propósito que Deus deu pra gente de continuarmos vivos? Porque naquela altura não tinha uma escolha de quem que ia ficar vivo. A gente não sabia, parecia ser algo meio que aleatório, mas na verdade não era. Eu senti realmente que as pessoas que iam já tinham cumprido o seu propósito aqui, as pessoas que foram embora nesse momento e as pessoas que ficaram e estão até hoje aqui, elas têm um propósito. Qual é o seu propósito de vida? O que você acha que é o seu sal? Qual é o seu sabor no mundo? A gente precisa ser forte, corajoso e corajosa para ir atrás do nosso sabor, de não perder o nosso sabor. Poucas pessoas vão realmente te incentivar, vão te dar força para que você continue realizando os seus sonhos. Porque a batalha de ser sal no mundo, ela não é confortável. As pessoas que não entendem que precisam ser o sal do mundo, elas vivem de forma automática, sem entender por que elas estão aqui, o que elas estão fazendo, sem sentir no coração, fazer aquilo que faz sentido. Fazer o que faz sentido é aquilo que te faz sentir e o que te faz ser o sal do mundo, né? É porque a gente às vezes tem muito medo. Eu lembro que para eu criar esse canal eu tive muito medo. Eu não sei, eu tive bloqueios, né? Que a gente tem bloqueios mentais. Todos nós temos problemas
de se sentir incapaz, por vezes, de fazer alguma coisa. Para você ser sal do mundo, você precisa enfrentar, você precisa ir à frente, você precisa ser forte. Às vezes não vai ter todas as circunstâncias favoráveis. Eu não esperei, por exemplo, ter tudo que eu precisava para criar esse canal. Eu não tenho câmera ainda. Eu tinha uma ring light que a minha mãe me deu de presente. E eu ficava pensando assim, Deus, por que o Senhor quer que eu faça isso, sabe? Eu não vou conseguir falar. Eu sou péssima para falar quando eu choro, Senhor. O que eu quero te dizer é que você nunca vai ter circunstâncias 100% favoráveis para você concluir aquilo que você quer concluir. Ninguém vai te dar todas as ferramentas para você realizar os seus sonhos e realizar os seus projetos. Então, não perca o seu sabor no mundo. Não perca a sua importância. E também tem outra palavra que estava no meu devocional, que fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras. O que eu entendi dessa passagem que eu achei tão forte é que cada um tem um propósito, como eu sempre falo nesse canal, e às vezes a gente sente o chamado no nosso coração, mas só que a gente tem muito medo. A gente tem medo de mudar de área, a gente tem medo de mudar de carreira, a gente tem medo de colocar um fim no relacionamento porque você sente que você está sendo menosprezado, que você não está sendo valorizado. E aí você sente medo de colocar um fim nesse relacionamento. Você sente medo de dizer não para as pessoas que você sempre disse sim. Você tem medo de dizer sim para a vida, para as oportunidades que estão surgindo. E o que eu entendo é que a gente tem um tempo breve aqui nesse mundo. E é por isso que eu sempre faço o que eu sinto no meu coração que eu devo fazer. Porque não é fácil a gente viver também no automático. Viver uma vida que não te traz, que não vibra o seu coração. Essa semana eu entrei muito em contato com essa questão de ser forte e de ser corajosa. Então eu trago esse vídeo aqui para você para te dizer que você precisa também ser forte e ser corajosa para enfrentar os seus medos, para ir atrás dos seus sonhos. Porque é muito difícil alguém que vai te dar as ferramentas, que vai dizer, ó, tá tudo prontinho aqui, começa, ou tá tudo pronto, agora pode ir. Né? Eu ouvi a frase no YouTube também de uma youtuber que ela falou que quando você começa algo e que você já acha que está bom, significa que você estava atrasado, significa que você está atrasado. Ou seja, quando a gente já começa algo estando muito bom para fazer aquilo, significa que você começou tarde. Significa que você demorou muito para começar porque você estava esperando as melhores circunstâncias, você estava esperando ter a melhor coisa para apresentar. Eu sei que às vezes a gente não precisa, a gente tem que ser detalhista, tem que ser profissional, a gente quer sim as melhores coisas pra gente, mas, minha filha de luz, não, a gente não vai começar as coisas só quando a gente tiver tudo pronto e tudo finalizado. Quando eu comecei esse canal, como eu falei aqui, eu não tinha, eu já tinha tido um canal em 2000 e eu acho que foi em 2016 ou 2017 por aí. No meu canal eu falava de outras coisas, eu falava sobre filme, eu falava sobre documentário, que são coisas que eu sempre gostei. Depois o meu canal se substituiu para música, coloquei alguns covers, mas eu senti no meu coração que parecia que eu estava fazendo algo que não era o que realmente era para eu fazer. Eu gosto, sempre gostei muito de conversar sobre esses variados assuntos, mas o que eu quero dizer aqui é que eu nunca esperei estar pronta para fazer alguma coisa. Até achava assim, nossa, eu acho que eu não sou perfeccionista. Eu queria ser perfeccionista, porque eu acho muito lindo as pessoas que fazem as coisas muito detalhadas, as coisas com muito afinco. Eu faço e dou o meu máximo naquilo que eu faço. Mas eu não espero estar 100% pronto para mostrar. Às vezes eu sou até um pouco afobada demais, porque antes de terminar eu já estou falando, eu já estou divulgando, porque eu me empolgo, eu sinto que eu acho que o primeiro passo ele te dá ele dá o primeiro passo e o caminho vai sendo formado, sabe? Eu tenho isso comigo, eu quero te encorajar a ser forte e corajosa nesse sentido,
Não esperar que tudo seja pronto, que você tenha o dinheiro completo para você comprar aquilo que você precisa comprar, que você precisa investir. Às vezes você quer iniciar um curso, quer mudar de carreira, você precisa iniciar de algum ponto. Por exemplo, quando eu comecei o meu curso de reprogramação emocional, eu fiquei muito em dúvida se eu começava o curso de psicologia, se eu começava um curso que me trouxesse um olhar primeiro para que eu começasse o meu, sei lá, esse meu trabalho com desenvolvimento humano. E eu me protelei isso por umas 2 semanas. Será? O curso de psicologia eu já vinha pesquisando há uns 3 meses. Começou a chegar para mim, sabe, coisas relacionadas, e chegou esse curso de reprogramação emocional. E eu senti muito que era para mim, só que eu fiquei com medo de investir o valor e de repente não ser. Só que aí eu acordei um dia, eu acho muito interessante como você descobrir a sua força e a sua coragem, tá muito também em descansar. Eu até coloquei aqui no ponto para eu trazer. Quando você descansa sua mente, você relaxa e entra em contato com... E sai um pouco da mente e vai mais para o coração. Chegam mensagens, chegam sinais que informam e você sente no seu coração, é isso mesmo. Parece que te dá uma confiança, assim, de ir atrás, de fazer o que você queria fazer, mas estava com medo. E aí, nesse descanso, aí eu descansei, eu lembro que eu dormi, e no outro dia eu amanheci com isso. Eu vou fazer o curso e paguei o curso, fiz o curso. E é por isso que eu comecei o canal, é por isso que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. Saí da minha área, que era a biologia, me formei em biologia, licenciatura. E eu estava muito em dúvida se eu fazia uma pós-graduação relacionada à biologia ou se eu ia para a área que realmente era muito compatível comigo. E eu acabei escolhendo esse curso e não me arrependo nem um pouco. Comecei o canal. Eu lembro que eu comecei o canal em agosto. E para eu criar o primeiro vídeo, demorei, enrolei. E quando eu gravei, enfim, a gente vai. Eu realmente não estava preparada e a gente nunca vai estar preparado para começar. Mas é muito lindo a gente ver o nosso início e ver o quanto a gente pode sim fazer tudo o que a gente quer, fazer aquilo que a gente acredita. Nós não somos. Às vezes a gente está rodeado de pessoas que não conseguem ver o seu valor, não conseguem ver a sua magnitude. Eu estava até conversando com a minha amiga e às vezes a gente se coloca numa caixinha, num rótulo. Ah, porque eu tenho que fazer isso e isso. Às vezes a pessoa fica batendo tanto na tecla de ter que conseguir certa coisa, que às vezes a gente acaba se limitando, às vezes a gente se limita demais, a gente acha que a gente tem que ir até ali. Mas Deus, ele vem e diz que nós somos luz no mundo, que nós viemos aqui para ser uma lamparina que é acesa, você vai colocar num lugar que ela brilhe para as outras pessoas. Todo mundo tem como fazer isso. E às vezes a gente só precisa tomar coragem, ter força. Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente fortalecer. Como é que a gente pode ter essa força e essa coragem? Eu separei alguns pontos aqui que foram importantes para mim. Eu coloquei: ame e vibre com as suas vitórias. Eu lembro que quando eu criei esse canal, só tinha eu inscrita. Até pro meu namorado eu fiquei com vergonha de dizer. Eu acho que eu falei pra ele depois que eu tinha já uns 6 vídeos, assim. Então só tinha eu inscrita, eu fui colocando aqui. Então eu fiquei, assim, insegura sobre compartilhar sobre esse canal com as outras pessoas. Mas aí, cada uma pessoa que se inscrevia, eu ficava muito feliz. Ficava assim, caramba, meu Deus, uma pessoa se inscreveu no meu canal para ouvir o que eu tô falando, para para saber da minha história, para saber o que eu tenho para compartilhar. E me achei de luz a cada uma pessoa que se inscreve até hoje. Eu vibro, eu coloco parabéns por ter recebido isso. Obrigada a Deus por essa pessoa, que eu possa ajudar ela de alguma forma. Então vibre e seja grata com as suas pequenas vitórias. Às vezes a gente pensa que é pouco, mas é de pouco a pouco que a gente consegue chegar no objetivo. A gente não vai conseguir resultados profundos e valorosos de uma hora para outra. O ponto que eu trouxe é: nada do que acontece vem para te destruir. Então, para você ser forte, ser corajosa, saiba que tudo que acontece tem um propósito. As coisas que aconteceram na minha vida, eu ficava pensando: por que Deus isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo? Mas no fim da história, né, que não é fim, que a sua vida ela é tudo interligado, mas depois de um tempo, eu percebi que tudo foi para o meu crescimento. Tudo veio não para me destruir, mas para me fortalecer. Então, tudo que acontece na sua vida, seja você esteja passando por momentos de dificuldade na sua família, momentos de dificuldades financeiras,
momentos de dificuldade no seu relacionamento, saber que tudo vem com o propósito de te fortalecer. E se você mudar esse olhar, essa perspectiva, tudo vai ficar mais fácil e vai ficar mais leve. Outro ponto que eu trouxe é limpar o seu entorno, limpar as coisas que você entra em contato. Eu sempre falo sobre isso aqui, porque não é todo mundo que vai estar do seu lado, que vai te energizar, te trazer força. Esteja atento às pessoas que você conta os seus projetos. Eu sempre fui muito assim, ser confiante comigo mesma. E quando eu faço, claro que quando eu fiz o canal ou quando eu faço outros projetos, eu fico assim, antes de eu postar, eu fico me remoendo por dentro, mas é muito difícil eu perguntar para alguém, você acha que isso aqui tá bom? Será que vai dar bom? Eu não pergunto, porque as pessoas elas vão dar aquilo que elas têm, como eu sempre falo aqui. Elas vão dar a experiência delas e às vezes elas estão cheias de medo, cheias de insegurança, elas vão te passar isso para os seus projetos, para os seus sonhos. Então começa a se fortalecer e ser corajosa de fazer essas coisas pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ideias, o que você sente no seu coração. Acredite na sua intuição, acredite nas suas orações, converse com Deus, pergunte para Ele as decisões que você tem que tomar, porque você precisa ser segura de você mesmo, para você conseguir ser forte e corajosa e bancar aquilo que você está fazendo. E como o sétimo aqui eu já até citei antes, eu coloquei para você descansar. Para a gente ser forte e corajosa, a gente precisa de descanso. Às vezes eu fico muito cansada porque eu tenho que criar conteúdo, que fazer post, eu tenho que editar os vídeos. Então, às vezes a gente fica muito cansada, às vezes a tua mente, ela precisa relaxar. Ela precisa de um espaço de vácuo, como eu falo, né? Então, normalmente quando eu faço isso, eu me afasto um pouquinho das redes sociais, eu tento não pegar muito no celular, apesar de que todo o meu trabalho está no meu celular, tudo que eu preciso editar está no celular. E, por sinal, o meu olho estava até ardendo, doendo, porque eu tinha que editar um planner que eu vou deixar, que eu tô criando um planner do Cheia de Luz e dá muito trabalho e eu tenho que estar editando às vezes no celular. E me deu dor nos meus olhos, então quando eu cheguei em casa, deixei tudo e fui descansar. Fui dormir, fui relaxar a minha mente. E para você ser forte e corajosa, ser a luz do mundo, ser sal no mundo, você precisa descansar também. Não acho que você tem que estar todo dia sendo produtiva, todo dia fazendo alguma coisa, todo dia. Claro, você precisa cumprir alguns objetivos, por exemplo, tem vezes que eu não quero fazer algumas coisas, mas eu preciso cumprir, porque senão o negócio não anda. Mas você tem que ter também essa percepção de quando você precisa descansar, de quando precisa relaxar, orar, conversar com Deus e se colocar no fluir da vida. Então, minha cheia de luz, o meu recadinho de hoje é esse. As minhas palavras que eu trouxe hoje foi essa. Esses dias veio muito forte para mim essa questão de ser forte e corajosa. Então, eu quero te passar isso hoje. Que você tenha conseguido entender o meu propósito aqui. Que você tenha conseguido entender essa mensagem. Que tenha tocado seu coração. Toque o coração de outras pessoas também, compartilhando essa mensagem. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos. E é isso, minha cheia de luz. Até o próximo vídeo. Um beijo.